Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um grande aporte que eu realizei nas ações da empresa. Eu aportei mais de 18 mil reais nas ações da Petrobras, pessoal. Então, sim, tá? Eu realizei um grande aporte na companhia, principalmente nessa região de preços de R$ 30 a R$ 39, porque eu acredito, tá? Principalmente agora com essa desvalorização do preço do barril do petróleo, que a Petrobras voltou a ficar num patamar atrativo, né? Então, assim, com a desvalorização do barril do petróleo, mais um fator escondido que o mercado está escondendo de vocês, isso poderia fazer a Petrobras dobrar de preço, na minha opinião. Ela poderia se valorizar mais de 100% na cotação e ainda pagar excelentes dividendos para os seus investidores. Então fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo inédito que o mercado está escondendo de você. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que a Petrobras representa a minha quinta maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 8% de toda a minha carteira nas ações da Petrobras. E claro, pessoal, que eu não tirei ali diretamente, tá? 16, 18 mil diretamente do bolso e comprei de Petrobras. Isso aqui fui acumulando aí ao longo do tempo, né? Eu já tenho ações da Petrobras desde o ano passado e fui fazendo investimentos nela bem significativos justamente porque eu enxergo, né, uma boa perspectiva para a empresa olhando aí para os próximos anos. Então, a parte de commodities aqui na carteira, principalmente essa parte mais cíclica, né, Petro e Vale, tem assim a sua posição expressiva porque eu enxergo que o setor de commodities no Brasil tem bastante futuro olhando para uma lupa de longo prazo. E claro que quando a gente pega a Petrobras, antes da gente falar de múltiplos, né, perspectivas para a empresa, a gente sabe que ela é muito exposta ao ciclo do petróleo, porque grande parte da sua receita líquida está atrelada ao preço da commodity, ao preço do barril do petróleo. Tanto que quando você pega a Petrobras aqui, por exemplo, ó, e compara diretamente com o barril, a gente vê a sensibilidade. Ó. O barril do petróleo voltou a despencar por conta de que a guerra do Irã e dos Estados Unidos vieram num cessar-fogo, pelo menos deu uma calmaria aqui no curto prazo, o petróleo acabou recuando para sua normalidade, que é a faixa de 80 a 90 dólares. É claro que se a gente olhar para longuíssimo prazo, o preço do barril acaba sendo sempre para cima. Porém, por quê? Porque o estoque de petróleo tende a diminuir, então consequentemente isso somente para que as vendas continuem meio que iguais, né? Não prejudica a cadeia global. Só que aí é que tá. Na verdade, hoje o preço normal do petróleo não é 100 dólares, isso aí já tá bem esticado. Na verdade, o preço normal é de 80 a 70 dólares o barril. E agora, com essa queda, as ações da companhia, o mercado entendeu de que o preço não estava tão alto assim, então não justificava pagar mais aí, né? Se a gente pega a cotação padrão, não justificava pela lupa do mercado, a ação chegava a ler quase 50 reais. Então perceba que desde esse topo, a ação vem afundando mais de 21% na cotação. E neste patamar de preço, já começa a chamar bastante a minha atenção, porque agora com essa queda, pessoal, né, eu até poderia voltar a aportar na Petrobras, porque agora com essa queda, a empresa voltou a negociar novamente abaixo de 4 vezes EV sobre EBITDA. A gente sabe a importância, né, do EV sobre EBITDA, principalmente para empresas com geração de caixa, que tem dívida na sua composição. Fora que a Petro tá com uma dívida controlada, tá com alto retorno sobre o patrimônio líquido, alto retorno sobre o capital investido, então tá uma empresa saudável, né? Mesmo com toda essa desvalorização aí, né, do preço do barril, a Petrobras segue saudável nas suas operações. E quando a gente pega aqui, ó, a perspectiva de EV sobre EBITDA para o ano de 2026, a empresa pretende ter aí um EV sobre EBITDA projetado de 3,7, como eu falei para vocês. O mercado geralmente paga em Petrobras uma média de 7 vezes o seu EV sobre EBITDA. Se você descontar a dívida líquida, hoje a Petro tem um valor de mercado justo, né,
de 1,2 trilhão de reais. Isso significa que Petrobras era para estar no mínimo, tá? No mínimo, pessoal, por R$ 99 reais. Então perceba aí que a ação hoje embute um potencial de valorização de 162% na cotação. Simplesmente poderia dobrar seu capital com Petrobras apenas do fato dela ser reprecificada pela sua média. E o mais interessante é que agora, com a empresa pagando aí seus, 45% de payout sobre o fluxo de caixa livre, você teria aí, consequentemente, um dividendo projetado, principalmente agora, com a queda nas ações da Petrobras, a ação chegou aqui aos R$ 38 reais, então ela poderia pagar R$ 4 reais por ação. Dividido por 38, o seu yield volta para a casa dos 10%. Para quem comprou o papel lá em R$ 48 reais, vai ter um yield bem menor. Por isso que eu falo a importância do preço. Olha lá, você vai ter um yield de 2% a menos. Tá vendo como é importante o preço? O fato de você pagar barato já te propicia aumentar a sua renda passiva em 20%. Então perceba que para quem comprou Petrobras agora, mais pacientemente esperando a ação dar uma corrigida, pode ter mais renda passiva e para mais, Ainda pode ter um potencial de valorização maior, porque a gente viu que o preço justo da ação vamos supor, fica em R$ 90 reais. Para quem comprou a 48, vai ter no máximo uma valorização de 87%. Para quem está comprando aí, hoje a 38, pode ter um potencial de 133%, dando muito mais potencial de rentabilidade composta pelo fato de você pagar barato, tanto por reprecificação, do papel, como também por bons dividendos. Então, por isso que eu acho o Petro barata hoje, eu sigo sim aumentando posição na carteira. Agora, não tô comprando, tá? Porque a princípio, eu tô direcionando meus aportes para o Itaú, para outras empresas, principalmente para o Itaú. Na verdade, só tô comprado Itaú aqui no curto prazo, nessa faixa de 40, 41 reais. Mas, pessoal, quando eu bater a minha meta no banco, eu tenho uma meta aí de bater 2.000 ações no Itaú, até pelo menos o final de 2026, eu posso voltar a comprar aqui Petrobras, aumentar minha posição, bater umas 1.000 ações de Petrobras, depois eu comprar mais um pouquinho aqui BR Partners, o Banco do Brasil, aumentar aqui em BB Seguridade, Vale. Então eu vou aumentando essa carteira gradativamente, à medida que eu observar que a oportunidade no quesito preço vai se tornando vantajosa. E sim, acho que Petro agora, com essa desvalorização do Brent, queda nas ações, aumento do dividend yield, possa trazer um retorno interessante. Tanto que nos últimos 10 anos, a empresa te trouxe 1.300% de rentabilidade, multiplicou seu capital aí em várias vezes, olhando para janelas mais longas. Pablo, mas você falou que ela tem outro potencial. Qual seria isso? O potencial, pessoal, seria a margem equatorial, que eu venho falando aí no canal para vocês. Por quê? Porque o pré-sal na Petrobras, que foi um grande movimento de crescimento, aconteceu de 2015 a 2020. A empresa dobrou sua capacidade de produção. E quando você pega a Petrobras desde o ano de 2020, ela gerou muita rentabilidade ao acionista, Você pega aqui, de 2015, até meados de 2020, que foi ali o ciclo máximo do pré-sal na companhia, ela te deu aí 600% numa lupa de apenas, 4 anos. Isso aqui deu mais de 60% ao ano na média. Então perceba que foi um retorno magnífico na Petrobras. Só que aí isso aconteceu por conta do pré-sal. Agora que a margem equatorial está entrando em vigor, porque a margem equatorial, pessoal, também pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo para os próximos anos, repetindo o ciclo que aconteceu no pré-sal. Então quem sabe Petro também não possa dar aí um desses belos retornos olhando para frente. Pelo menos a vantagem de ações cíclicas na carteira é essa, Você tem um potencial de rentabilidade estratosfericamente maior do que você ficar só com uma empresa hiper previsível, mas bem precificada. Por isso que é interessante também o investidor dar uma olhada com carinho aí nas ações mais de commodities. E aqui na carteira do canal, por exemplo, eu tenho muitas empresas de commodities, O Banco do Brasil ligado ao agro, puramente agronegócio, também em ciclos de alta tende a se valorizar bastante na cotação e pagar bons proventos. Tenho grande posição. Tenho aqui a BR Partners, que também é cíclica, Ligada à parte de banco de investimento, por conta de uma desvalorização da Selic, o setor de investimento pode se beneficiar bastante com IPOs, mercado de capitais, então poderia se valorizar bem e ainda por mais por ser aí uma microcap. E tem a Petrobras e a Vale, então, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 empresas cíclicas na carteira do canal, Vale, Petrobras, BR Partners e Banco do Brasil. As únicas previsíveis aqui que não oscilam tanto o resultado é o Banco Itaú e a BB Seguridade. Até por isso que eu estou fortalecendo minhas posições em empresas mais previsíveis para equilibrar um pouco com as cíclicas, Porque quando as cíclicas estiverem dando tombo de resultado, eu pelo menos tenho as previsíveis aqui carregando a carteira e dando mais previsibilidade. Mas eu acredito que para quem tem um portfólio de cíclicas bem estruturado,
consegue sim ter retornos magníficos, porém você vai ter que ter paciência, esse retorno não vai acontecer aí do dia para a noite, tá? É um retorno aí que acontece no longo prazo, bem aí no longuíssimo prazo, em janelas longas, você tende a ter sim um retorno mais elevado na sua carteira de ações, olhando para o longo prazo. E para quem tem Petro há muitos anos, né? Inclusive há bastante tempo, olha só que legal, sua cotação ajustada em dividendos lá em 2016 está de R$6. Então, imagina o yield que você está recebendo, fora toda essa valorização na ação que você tem recebido aí nesses últimos tempos, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem a Petrobras na carteira, acredito que a empresa segue barata, agora abaixo dos R$40, eu já volto a ficar no radar, porque neste preço já poderia abrir margem sim para eu voltar a aportar aqui na companhia, olhando para uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!